Fala galera, estou aqui para gravar o episódio final e dividir com vocês agora as minhas impressões, minha opinião sobre a prova, tá? Então vamos lá, um misto de satisfação, um pouco de tristeza por ser o último episódio que eu vou estar aqui conversando com vocês, mas ao mesmo tempo uma sensação de dever cumprido e de, apesar das minhas falhas, dos meus atrasos, da minha pouca habilidade com essas gravações, edições de vídeos, enfim. Eu consegui aprender algumas coisas, principalmente com feedback e dicas que recebi por aqui, de quem tem me acompanhado, agradeço de novo. Mas ainda venho patinando muito nesse sentido, né, e agradeço quem teve paciência e desconsiderou essa minha falta de habilidade e acompanhou aqui para ver o conteúdo e o que eu queria, né, compartilhar de fato com vocês. Chegamos ao fim, então, dessa jornada, né, que eu finalizo agora contando para vocês sobre a prova. Então vamos lá, gente, eu vou tentar ser objetiva, direta, para não ficar uma coisa muito extensa e falar o que realmente importa, né? Então a ideia sempre foi essa, mostrar para vocês, dividir, aprender, enfim, como foi minha rotina, minha preparação para minha segunda maratona. Eu já dei um relato aqui também de como foi a primeira. Então a ideia era compartilhar esse preparo e essa jornada para completar minha segunda maratona. Deu tudo certo, então, né, isso é o mais importante. Eu já falei aqui pra vocês também num outro episódio que eu, de modo geral, eu considerei que esse ciclo foi muito bom, apesar dos imprevistos, né, que a gente sempre tem, praticamente impossível não ter. Então, apesar dos imprevistos, dos contratempos, eu julgo como um bom ciclo e como uma boa preparação. Principalmente quando eu comparo com o ciclo de Berlim, né, mas isso eu já falei em outro episódio, não vou ficar repetindo. Vamos lá, vamos para a semana da prova, então a semana anterior da prova, né, que eu ainda estava aqui. Eu fiquei bem satisfeita porque eu consegui treinar no ciclo de Berlim. Eu não consegui treinar na semana anterior, então eu acho que mais de uma semana, mais de 7 dias sem treinos, ou talvez 7 dias exatos, não me lembro, mas assim, eu não consegui na semana anterior treinar por diversos motivos, por ter ficado doente, por logística, por imprevistos. E dessa vez eu consegui treinar, então foi um ponto bem positivo. Outro ponto mais positivo ainda é que eu não fiquei doente, né, na semana pré-prova. Em Berlim eu fiquei bem doente, né, como eu já disse pra vocês, não vou ficar repetindo, mas então é outro ponto positivo. Além disso, eu não estava naqueles dias, né, não estava no meu ciclo menstrual, que eu também já relatei aqui pra vocês, que é muito intenso. Eu sofro mais no ciclo do que na tensão, na TPM, né, que muitas mulheres sofrem mais na TPM. Então, assim, colocando na balança, eu tive muitos benefícios dessa vez, né, comparando com Berlim. Então, eu já fui com a cabeça um pouco mais tranquila. Na noite anterior à prova, eu acabei ficando um pouquinho congestionada. Eu achei que eu fosse ficar resfriada, né? Na quinta e na sexta comecei a sentir o nariz ali trancando, já fiquei preocupada, mas não tive nenhum sintoma gripal, nem nada, dor no corpo, febre, nada, tosse, nada. Só o nariz mesmo, então uma rinite alérgica ali um pouco atacada, e me atrapalhou um pouco de dormir na noite anterior da prova. Então, na noite de sábado pro domingo, eu dormi muito mal, porque, né, vocês sabem aí, todo mundo sabe, como que é aquela sensação de dormir com o nariz trancado, e ficou bem trancado mesmo de sábado para domingo. E aí eu dormi com a boca entreaberta, porque eu não consegui respirar, não levei nada de, né, outro vivendo e aprendendo, não levei nada de Sorine, nada desses remédios. Deveria ter usado, não gosto de usar, mas dessa vez acho que valeria super a pena, mas eu não levei. Então eu dormi mal, toda hora acordando porque minha boca secava, toda hora tinha que molhar a boca, tomar água, enfim. Mas isso, assim, eu julgo que foi o de menos, tirando todos esses outros, levando em consideração todos esses outros pontos positivos que eu já citei aqui. Então, nos dias anteriores da prova foi isso. A gente chegou lá na sexta à noite, eu deitei pra dormir, já era quase 1h da manhã, e dormi tranquilo na sexta ainda, um pouquinho já com o nariz ruim, mas dormi tranquilo.
E no sábado que eu acordei um pouquinho pior. E aí no sábado a gente foi atrás do kit, a gente não ficou passeando, a gente só foi atrás do kit. Eu não treinei no sábado, né, que o Rafa até, meu treinador, havia pedido pra fazer ali, soltar um pouco as pernas, tava meio chuviscando, eu tava um pouco cansada e eu optei por não fazer esse treino do sábado. Mas não tem problema, não tem um grande problema, ele havia me deixado também com esse poder de decisão ali, se eu achasse que não ia rolar, não tinha problema, né? E foi isso que eu fiz, não treinei no sábado. É isso, daí no dia da prova, na sexta, a gente acordou por volta de 5 horas, acho que era, 5 horas da manhã. Eu sou bem enrolada, não, eu acho que eu acordei 4h45, coloquei meu despertador 4h45, porque eu sou bem enrolada, apesar de ter deixado tudo arrumadinho, eu não gosto de fazer as coisas correndo. Então, acordei, me arrumei, comi, como de costume, nada diferente do que eu já sou habituada a fazer. Tomei o nitrato, comi, havia providenciado já, comprado pão, mel, enfim. Comi como eu sempre faço, tomei café preto e tudo isso com uma boa antecedência, né? Porque a largada da prova era 7. E a gente queria chegar lá no máximo umas 6h10, assim, pra poder achar nosso local, nossa baia, né, de largada com calma. Uma prova nova, é novidade, a gente não sabe como que é trânsito, enfim. Então a gente não quis arriscar de chegar muito em cima da hora, deu super certo, a gente deixou um Uber agendado e chegamos no horário previsto. E é isso. O clima da prova estava muito bom, não estava um frio absurdo e não estava calor, obviamente, né? Lá o clima é bem ameno, é frio, na verdade, mas não estava um frio ruim. Eu já participei de outras provas no frio que tava um frio muito pior, aquele frio que chega a ser, né, desconfortável, então não era o caso. Tava um frio, pra mim, assim, no nível ideal, acho que tava 14 graus. Durante a prova deve ter ficado entre 14 e 15 graus. Então foi bem tranquilo nesse sentido. Não choveu também, parece que deu uma ameaçadinha, caiu um pinguinho ou outro, mas só pra gente ficar ansioso, mas não choveu. E a prova plana, né, gente? Acho que eu já havia falado aqui pra vocês, então é uma prova que tem um clima muito bom e é uma prova plana. Durante toda a prova, eu percebi 3 subidinhas. Não sei para falar para vocês aqui exatamente a altimetria e nem a distância, né? Mas coisa curta e rápida. Mas, né, a gente notou em algumas partes do trajeto essa subidinha. Mas, assim, quase não dá nem para falar, né, que tem. Eu sei que nos 42 quilômetros deu 105 metros de altimetria. Em Berlim, meu Garmin marcou 94 metros de altimetria. Então, um tiquinho a mais que Berlim, mas não dá nem para considerar. Então, 2 provas super planas, 2 provas, né? As experiências que eu tenho ainda com maratona são em provas planas e com clima ameno. Então, facilitadores, né? Podemos dizer assim. Bom, eu já havia compartilhado aqui com vocês que eu gostaria de melhorar meu tempo, né? Nunca foi segredo. Eu não tinha muito claro pra mim qual tempo, enfim, pra mim é sempre uma surpresa, apesar de a gente ter algumas metas, algumas métricas, alguns números. Se eu pegar, por exemplo, tirar, por exemplo, né, a prova de Berlim, não foi muito como planejado, foi melhor. Então, assim, dessa vez eu tava com uma expectativa também de fazer algo além, porém, como que eu posso dizer pra vocês? Eu fiquei feliz com o resultado, foi um resultado melhor do que Berlim, apesar de não ser muita coisa além, né, foi parecido, mas foi melhor. Então, pra mim, eu julgo que eu atingi meu objetivo, né, se a gente parar pra pensar em questão de números, assim, as mesmas condições da prova. Então, eu julgo que foi positivo, foi um resultado um pouco melhor. E uma coisa que eu tenho em mente é que ainda é minha segunda maratona, eu ainda tenho muito que calejar, muito que aprender, muitos quilômetros para rodar, né? E essa evolução é lenta, a gente sabe que é lenta. Então, foi positivo, com certeza, foi uma evolução. E eu tenho plena consciência que a evolução é, assim, tijolinho por tijolinho. Então, se a gente pôr aí de novo, né, fazendo comparativos, foi um bom resultado, com certeza. Mas quero compartilhar com vocês porque eu quero ser super transparente aqui
e honesta, eu acho que poderia ter sido melhor, né? Por que que eu digo isso? Por alguns motivos. Eu tracei uma estratégia com o meu treinador e a gente optou por fazer, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas acaba fazendo isso, uma primeira meia mais conservadora e depois ir sentindo e conforme, né, de 10 em 10 e mais pro fim de 5 em 5, enfim, ir aumentando. Foi exatamente o que eu fiz, mas eu olhando assim pra trás na prova e avaliando toda a prova depois, friamente, eu vejo que eu poderia ter entregado um pouco mais. E por que que eu acho isso? Porque eu terminei a prova bem inteira, vamos dizer assim, né? Claro, dores musculares, de modo geral, gente, uma maratona é uma maratona, né? A gente deve sempre respeitar a distância, como qualquer outra, mas enfim. A gente precisa, assim, ter na cabeça, ter controle, ser esperto ali pra não fazer bobeira, né? E não achar que a gente vai fazer um milagre ali na hora da prova, porque o corpo paga o preço se a gente não souber dosar. Então eu acho que eu fui cautelosa até demais, sabe? Eu tive essa sensação, essa impressão. Berlim eu terminei muito, de verdade, assim, perceptivelmente muito mais acabada. Berlim eu cruzei a linha de chegada sabendo que eu não tinha mais uma gota pra dar ali, pelo menos naquele momento, né? Em Berlim, acho que eu já falei aqui pra vocês, eu senti como se fosse aquele apagão que cada um relata numa quilometragem aí. O pessoal fala bastante no quilômetro 36, tem gente que fala no 34, enfim. Em Berlim eu senti isso no 39 e é visível até se você pegar minha prova, foi onde minha parcial ali deu uma boa despencada ali, porque foi onde eu senti mesmo, né? E enfim, e aí agora aqui nessa prova em Buenos Aires eu não senti, eu senti um pouco de cansaço mais, né, mais notável, claro, cansada a prova toda, mas mais notável por aí também, nessa quilometragem, mas não foi igual, não foi aquela sensação de que, sabe, que deu um apagão, que faltou, que deu uma pancada na cabeça, porque em Berlim eu senti isso. Não foi essa sensação, então eu já tava me sentindo melhor, mais confiante. E no final da prova foi justamente onde eu consegui crescer, tive um apoio, acho que eu postei até no Instagram, quem me acompanha no Instagram viu. Tive um apoio de um corredor que me ajudou, me impulsionou e realmente fez diferença na minha prova. Mas eu ainda tenho um grande problema, que é ficar muito presa aos números, ao pace de fato. Então, eu tentei não ficar tão presa dessa vez, mas volta e me olhava, até para não fazer errado, que eu acho que na maratona a gente tem que ser cauteloso, né? Mas no final ali eu acho que eu podia ter arriscado mais, já tava no finalzinho da prova, mas ainda assim eu tive medo. E depois no último quilômetro apertei bastante, né? Dei meu máximo ali, mas eu acho que eu poderia ter feito isso um pouco antes, né? Então, tá, não vou ficar falando quilômetro por quilômetro aqui, nem não é o caso, mas eu tive essa sensação que eu terminei mais inteira, né, que Berlim, e que eu poderia ter dado mais. Eu não terminei morrendo com sensação de morte, igual eu terminei em Berlim, e é isso, né, então eu tinha que compartilhar isso com vocês. Pode ser que se eu tivesse descuidado um pouco o pace, tentado ir mais pela minha percepção de esforço e abusado mais, talvez eu tivesse feito cagada, né? E desculpe o palavreado, gente, mas talvez eu tivesse feito uma escolha ruim e talvez tivesse quebrado, talvez não tivesse caminhado, talvez não daria certo, né? A gente nunca vai saber. Mas eu me sinto assim, eu sinto vontade de uma próxima prova talvez arriscar um pouco mais, né? Mas isso esse autoconhecimento, essa percepção de esforço, essa dosagem, essa não necessidade de ficar olhando números, a gente ganha esse lastro ao longo do tempo, ao longo das provas, conforme a gente ganha experiência, né? Não tem como a gente ter isso da noite pro dia. Eu acho que eu venho aprendendo, mas eu ainda sinto que eu sou fraca nesse sentido e quero mudar isso, mas enfim, venho trabalhando pra isso, né? Mas é isso, gente. Resumindo, essa parte, né, que eu queria dizer pra vocês, que eu acho que poderia ter sido melhor, mas foi um bom resultado. Vou falar em números pra quem não lembre, pra ficar claro aqui, né? Em Berlim eu fiz um ritmo de 4,51 e deu 42 quilômetros e 700 metros, né? Que a gente acaba... Em Berlim tem a Blue Line, que é aquela linha que é tracejada no chão, pra gente tangenciar a prova de forma
pra gente fazer a prova de uma forma que a gente não ande além, né? Então, se você segue a Blue Line, quanto mais você ficar perto dela, né? Acho que muita gente aqui já sabe disso, mais próximo da quilometragem correta você vai conseguir chegar, né? Mas ao longo de uma maratona isso é bem difícil. Muita gente, a gente acaba se distanciando, fazendo curvas mais abertas, enfim, acaba andando um pouquinho mais. Parece pouca coisa, mas para uma maratona 500 metros a mais é bastante coisa, né? Acaba alterando nosso tempo. Mas se pegar o ritmo é o mesmo, né? Não vai mudar o ritmo. Então, Berlim fiz com ritmo de 4,51 e deu um tempo de 3 horas e 26 minutos. E não lembro exatamente os segundos, gente. Deveria lembrar, mas não lembro. E agora eu fiz num ritmo de 4,48, então 3 segundos a menos no ritmo total, né? É uma evolução, não posso falar que não é. Mas o tempo final deu quase a mesma coisa, porque eu andei um pouquinho a mais agora na Argentina. Então não soube muito cuidar, né? Esse andar a mais, andar à toa que a gente acaba fazendo durante a prova. E na Argentina não tem o Blue Line no chão, então, né, você tem que ir sendo esperto ali, fazendo as curvas mais curtas, mais fechadas, enfim, mas eu não fiquei muito preocupada com isso, então acabou que eu fiz 42 quilômetros, 780 metros, então 789, eu acho, praticamente 42 quilômetros e 800, então já dá uma diferencinha, um pouquinho mais ainda que Berlim, né, quase 100 metros, acho que 100 metros a mais, e aí o tempo não mudou muito, então eu fechei a prova em 3 horas e 25, então se a gente pegar para uma prova para outra 1 minuto, ritmo 3 segundos ali no pace, enfim, só para vocês saberem os números, né? Uma outra coisa que eu queria falar também, para quem eventualmente tiver vontade de fazer lá, inclusive indico bastante a prova para quem, em diversas situações é uma boa prova, é uma prova barata pra gente aqui ir, né, quando a gente compara com majors, né, obviamente, se você tem vontade de fazer uma prova fora do Brasil, uma prova maior, porque o que eu acho legal dessas provas da gente ir pra fora e buscar essas grandes provas. É a energia, né? Tipo, muita gente no percurso, eu acho que isso dá um gás extra que, de repente, quando a gente tá numa prova menor, com menos participantes, menos corredores, menos pessoas ali torcendo e vibrando com a gente, talvez a gente entregue um pouco menos, não sei, eu tenho essa sensação, pra mim isso faz uma baita diferença. Então eu indico bastante uma prova que eu achei bem animada, assim, o tempo todo, do início ao fim da prova, apesar de não ser uma major e não ser tão grande quanto uma major, mesmo assim é uma prova cheia o tempo todo, sempre tem corredores do seu lado, e pra mim isso faz uma baita diferença, então fica aí minha dica pra quem quer escolher quem vai estrear na distância, eu acho que é uma boa opção, e além disso, para quem quer fazer tempo, né? Então, quem tá buscando qualificação para Boston, quem quer melhorar tempo, bater recorde, enfim, é uma boa prova para isso também. A hidratação da prova era de 5, até, eu não vou saber exatamente de cabeça aqui, mas até um determinado ponto, se eu não me engano, até 30 quilômetros, posso estar falando errado essa distância, mas até um determinado ponto, eu acho que passava da meia, era de 5 em 5 quilômetros a água. A gente, pelo menos eu sou acostumada de 3 em 3, mas a gente ficou sabendo disso já acho que um mês antes da prova, então nos últimos longos eu já tentei fazer parecido a minha hidratação, pra não sentir tanto. Mas um outro ponto positivo que tinha lá é que era uma garrafinha, então eu tomava um gole, 2, 3, enfim, e segurava a garrafinha um tempo. Daí passava 1, 2 quilômetros, dava mais um golinho e aí sim descartava. Então eu acho isso bem positivo, eu prefiro. A gente fica com autocontrole ali melhor. E também eu já sabia que seria de 5 em 5 quilômetros, pra mim não foi surpresa, né? Então é bom a gente sempre saber pra estar preparado, não mexer com a cabeça, organizar e planejar a hidratação de forma correta. Diferente de Berlim, que em Berlim era um copinho, então eu dava uma engasgada, eu não achei muito bom o esquema de copinho. A gente tem que tomar de uma vez, assim, né? Eu não tenho costume de parar, então eu achava um pouco ruim. Porém, por outro lado, era de 3 em 3 quilômetros, enfim, né? Cada prova tem um jeito, uma estrutura, e
Também depois de determinada quilometragem, que eu não vou saber falar pra vocês porque eu não tomei, tinha isotônico e era Gatorade. Bebidas eletrolíticas, né? Podemos dizer assim. Eu acho que era Gatorade, tá, gente? Também não sou muito atenta nisso, mas eu não tomei porque eu não fiz isso nos meus treinos e eu sou Caxias nesse sentido, assim, eu preferi não tomar. Falei, bom, não fiz isso em nenhum momento nos meus treinos. Tenho meus géis aqui planejados para cada quilômetro, né? Eu sei onde eu vou tomar cada um. A água também tava tudo sob controle, então eu preferi não tomar. Também dava banana, se eu não me engano, gominha, enfim, tinha outras coisas no meio da prova, mas eu não pego nada disso. Eu achei bem organizada, de modo geral. E a questão do gel, que me perguntaram eu já falei, mas eu tomei um gel a cada 5 quilômetros. Eu fiz isso em treino também, em 2 treinos longos, mas pra mim é praticamente o limite do que eu tolero ali. Pra eu colocar mais gel, que talvez eu acho que daria pra espremer e pôr um pouquinho mais, eu teria que treinar mais, então ainda não tolero. Eu já fiquei assim, 5 em 5 e mais a água, já ficava assim no limite ali do meu gastrointestinal e não dá pra eu fazer além disso no momento. Mas acho que é suficiente, pra mim foi super bom, deu super certo. Intercalava um gel Z2, que tem cafeína, taurina, enfim, tem diversas composições. Eu não me lembro de cabeça aqui qual exatamente eu usei, mas eu vou intercalando sempre um Z2 e um Z2 mais. Então, o Z2 que tem sódio e carbo, também varia de sabor para sabor a quantidade, mas para mim o mais importante era intercalar com um Z2 mais, que tem os estimulantes, né? E aí pode ser a taurina, cafeína, enfim. Fui intercalando e foi isso. Gente, eu acho que era isso que eu queria dividir com vocês. E assim, vamos pôr assim na ponta do lápis aqui e tentar enxergar o porquê que eu não fiz uma prova um pouco melhor, né? Como eu disse pra vocês. Eu acho que tem alguns pontos que eu sei e assim, não é mimimi, não é querer justificar nada, tá, gente? Eu acho que eu fiz uma boa prova, não vou falar que não, mas como eu disse, eu acho que poderia ter sido melhor. E por quê, né? Que ponto que eu acho que eu poderia melhorar e que eu vou tentar melhorar para as próximas e para cada vez buscar um resultado um pouco melhor, né? E de 1 em 1% ir melhorando. Eu acho que eu não estava num bom peso, tá? Alguns vão falar, não, que exagero, não sei o quê. Mas assim, a gente sabe, a gente se conhece, nisso eu já tenho, assim, uma boa noção. Eu comentei e dividi aqui com vocês que eu fiquei sem comer açúcares brancos refinados, né, por um período de 37 dias. Foi um baita desafio pra mim, porque eu falo, né, o açúcar é tipo uma cocaína, né, pra mim é. Então eu senti bastante dificuldade, então não, como eu disse, né, eu não cortei tudo, não cortei todos os doces, nem açúcar de rótulo escondido, não. Cortei o açúcar, né, escancarado ali, então bolo, sobremesa, sorvete, barra de chocolate, que eu sou muito chocolatra, então uma formiguinha assim mora dentro de mim. E então pra mim só de ter feito isso e ainda me permitir, né, esses doces fits, tâmara, outras fontes de doce, de ter doce na minha vida que eu preciso, eu me permiti, eu só cortei os junk mesmo, sabe? Isso já deu uma boa diferença, eu havia postado e falei que ia compartilhar aqui com vocês também os resultados. Então, no início, né, antes de começar esse desafio aí que eu fiz comigo mesmo, né, essa jornada aí de ficar sem açúcar, eu tava pesando 61,5 quilos e tava com 14,9 de percentual de gordura. Eu fiz isso por 36 dias sem fazer dieta, porque é um ponto que eu negligenciei e me arrependo. Acabou que eu marcava com o Nutri, daí precisei desmarcar, depois ele precisou desmarcar, depois eu precisei desmarcar, e vira um rolo, eu fui deixando. E, assim, eu considero que eu como de forma correta e saudável, de maneira intuitiva, mas eu não fiz nada calculado, não fiz nada específico e não cuidei muito, né? Nos últimos 30 dias eu cuidei um pouco mais, mas não fiz nenhuma dieta específica, além de tirar esse açúcar. E nesse período que eu fiquei, esses 37 dias sem comer açúcar, a minha avaliação, né? Então, comparando uma com a outra, da bioimpedância, composição corporal. Eu passei de 61,5 kg para 60,5 kg, então 1 kg, e perdi 900 gramas de gordura. Então, praticamente, eu perdi 1 kg, esse 1 kg foi de gordura, eu perdi 100 gramas de massa magra. E aí, passei pro percentual de gordura
13,5, se não me engano. Então, eu achei um bom resultado, como eu falei pra vocês. Eu não esperava que fosse dar tanta diferença fazendo só isso, né? Porque foi algo pouco que eu fiz, não mudei praticamente mais nada. E cerveja, que eu parei de tomar, mas também não tomo muito, enfim. Mas foi isso, eu fiquei de falar e compartilhar esse resultado aqui com vocês, então estou fazendo isso. Pra gente ver o quanto o açúcar é maléfico, né, pra nossa saúde. E eu noto diferença até na minha disposição, assim, em vários sentidos, quando eu consigo dar essa segurada. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. O que eu deveria ter feito no mundo ideal? Ter iniciado acompanhamento nutricional específico pra mim, específico pro endurance, pra prova de longa distância, né? Lá no início do ciclo, porque daí eu tinha a pretensão de perder 1 quilinho, 2, 3, que eu acho que seria bem bom pra mim. Mas a gente sabe que a gente nem deve fazer dietas restritivas, né, no período de muito volume. Então é algo que eu tinha que ter planejado, ter feito lá no início, e para quando eu chegasse aí nos maiores volumes e perto da prova já tá tudo encaixado, ter perdido o peso que deveria ter perdido, tá com uma composição corporal melhor, porque eu não fiquei satisfeita, tá? A gente não deve ficar engessado a números na composição e na balança, mas eu sei que não é o bom pra mim, pro meu desempenho, tá? Cada um tem uma noção aí, se conhece, e eu poderia ter feito melhor e pequei nesse sentido. Então, pra próxima prova, eu com certeza vou cuidar e vou ficar mais atenta a isso, né? Quando eu tiver uma pretensão, assim, de performance, de tempo. Além disso, uma outra coisa que também já tá bem alinhado com o meu treinador, a gente sabia, né, que isso afetaria, assim, o resultado. A questão da gente não conseguir pôr intensidade nos meus treinos do jeito que a gente gostaria, né? Por toda a história que vocês já sabem, essa dor que eu tenho, que não se resolve, que é uma briga eterna, então ela é sempre uma caixinha de surpresas pra mim, ela aparece, depois ela desaparece, enfim, vocês já sabem da novela. Então a gente teve muito cuidado, né? Então o Rafa esperava sempre o meu feedback, e ele ia colocando intensidade, treinos com intensidade conforme eu falava pra ele, mas sempre, né, vocês acompanharam aqui, volta e meia ele colocava, então fazia 1, 2 treinos, já sentia, já tinha que tirar o pé, então a gente ficou assim, dava um passo pra frente, um pra trás, um passo pra frente, 2 pra trás, então assim, não foi fácil nesse sentido, né? Então assim, eu julgo que eu fiz os treinos como deveriam ser feitos, praticamente, né, tudo bem bonitinho na questão de volume, mas na questão de intensidade era sempre uma surpresa, né, e o Rafa aí fazendo milagres pra tentar me orientar. Eu acho que isso também influencia, eu acho que chega um ponto que a gente precisa, né, fazer isso pra evoluir. Eu acho que se eu tivesse conseguido fazer mais treinos com intensidade, treinar mais tiro e, enfim, sair um pouquinho da zona de conforto em alguns momentos, óbvio, né? A gente sabe que maratona também, os treinos, não é esse o maior foco, mas como eu tinha pretensão de tempo, com certeza me traria benefícios, mas não rolou, né? Porque eu não consegui entregar esses treinos. Mas é algo que a gente precisa, assim, pôr como desafio para os próximos e continuar nessa luta, nessa saga aí pra eu conseguir melhorar nesse sentido. Esses 2 pontos e a questão de que eu acho que eu poderia ter arriscado mais, né, e ir um pouco mais pela minha percepção de esforço, confiar um pouco mais, arriscar um pouco mais, mas para isso eu preciso me conhecer melhor, estar mais segura. Também fico sempre com muito medo da questão da minha perna, então quando eu boto intensidade além do que eu tô acostumada, né, principalmente no longo, eu bati o olho e vi o peso, ficava, isso aqui pra dar ruim, né, já vinha na minha cabeça, vai doer minha perna, enfim, muitas coisas aí que eu acho que eu ainda posso melhorar. Acho que foi isso, gente. Acho que é isso que eu queria dizer pra vocês. No meio da prova, né? Agora vamos para os perrengues que eu tive alguns. Então eu torci, assim, tive um torce, né? Virei o pé ali, sabe essa pisada que a gente dá em falso? Eu não me lembro, me lembro vagamente, mas era pra frente da meia maratona. Eu acredito que eu devia estar nos quilômetro 25 pra frente, alguma coisa assim. Eu pisei em falso e virei o pé ali, né? Mas assim, lembrei disso depois, a hora que veio a dor, porque durante a prova foi assim, vida que segue, nem lembrei nem 1 minuto na prova, isso não me atrapalhou 0 durante a prova, 0, não senti dor alguma. Mas depois da prova,
E bem depois da prova, porque eu terminei a prova e eu e meu marido, a gente, né, pela segunda vez a gente fez o mesmo esquema. A gente combina um lugar e para se encontrar, porque a gente acaba terminando a prova separados, esses lugares são muito grandes e a gente combinou um lugar para se encontrar. E aí começou o perrengue aí, porque eu sem óculos, né, eu tava com um celular que tinha internet lá, mas do meu marido não tava funcionando a internet, então a gente tinha que ter esse ponto de encontro. A gente combinou e num primeiro momento, a hora que eu saí antes da gente começar a prova, me pareceu um bom local, um bom ponto de referência, uma árvore lá e uma placa. A hora que terminou a prova, eu não consegui achar esse local. Eu saí, fui pra um lado, achando que tava indo pro local certo. Cheguei lá, não era. E aí, fiquei meio perdida e eu não enxergava, porque não enxergo nada sem óculos, nada mesmo. Tem que chegar muito perto pra ver. E aí, eu dei maior volta do mundo, então, depois da maratona, né? Ficar andando não é muito agradável, mas eu consegui andar. Então, assim, não tinha sentido nada no pé ainda, fiquei andando, andei de um lado, andei pro outro. Eu dei uma volta gigantesca de um lado pro outro 2 vezes, aí cheguei do outro lado e falei, não é desse lado. Aí caiu minha ficha, aí vi um outro ponto de referência, subi num lugar alto, falei, gente, é lá do outro lado. Aí tive que dar outra volta. Nisso fiquei, acho que eu devo ter ficado andando uns 20 minutos, né, e tentando achar o local, não achava o local. Começou a me dar um desespero, porque daí eu fui mexer no meu celular depois de muito tempo, falei, vou tentar ver se por acaso ele tá com sinal de internet, enfim. Fui tentar mexer no meu celular e eu havia levado um cartão, nosso cartão de viagem. Não lembro o nome do cartão, esses cartões que a gente compra dólar e põe, né, e leva, enfim. A gente levou um cartão. E aí o Nando falou assim, na hora de ir embora, falou, leva esse cartão com você, embrulhou num plastiquinho pra mim bonitinho, coloquei no bolso. Num bolso que eu coloquei um gel só, daí coloquei os outros no meu cinto de gel e no outro bolso, pra não ter o risco de perder. Eu fiquei atenta a prova inteira, ele tava ali, eu conferia, cartão intacto. A hora que eu peguei o celular pra tentar achar ele, eu devo ter deixado cair o cartão. E aí, eu só percebi minutos depois, no meio daquela multidão, voltei tentando o mesmo caminho pra tentar achar o cartão. Então, eu fiz mais uma vez o caminho, não achei o cartão, obviamente. E basicamente eu ferrei a nossa viagem, porque o nosso dinheiro estava ali. Tá, tem outros jeitos, tinha cartão de crédito, mas o dinheiro que a gente separou pra levar pra viagem, planejado, estava naquele cartão. Foi um rolo, e daí eu já não conseguia falar com ele, eu não achava o local, perdi o cartão, sem internet, eu pensava, como é que eu vou embora? Eu não vou conseguir nem chamar Uber. Primeiro que eu tinha que achar ele, aí eu falei, bom, em último caso eu vou embora pro hotel, mas eu não tinha internet pra chamar Uber, porque meu celular também resolveu pifar a internet, depois voltou, mas enfim. E eu não tinha cartão, enfim. Foi assim, foram momentos de desespero, mas depois quando eu encontrei ele, 25 minutos depois, eu acho, ou mais, eu não sei, encontrei ele lá no ponto, eu já tava assim, brava já, desesperada, triste, chorando, eu já não sabia mais o que fazer. Aí eu encontrei ele, me acalmou, porque ele me viu, falou o que aconteceu, né? E aí cancelou o cartão depois, enfim, né? Não fomos roubados, ninguém usou o cartão era de aproximar, então meu medo era esse também. Mas não, ninguém usou, mas também ninguém achou, ninguém devolveu, obviamente. Mas a gente partiu pro plano B, né, na questão financeira da viagem, mas deu tudo certo. A gente sempre tem que olhar o copo meio cheio, né, então tudo bem, ficou o dinheiro lá, mas deu tudo certo, olhando pelo lado positivo. E aí só aí, a hora que a gente tava indo embora pra pegar o Uber num local mais longe, porque tem locais que o Uber não entra, depois que eu encontrei ele, eu acho que já devia estar com mais de 1h30, porque daí ele sentou um pouco, comeu não, tomou Gatorade, comeu banana, enfim, né, comeu ali rapidinho o que tinha. Nesse momento, aí que eu comecei a sentir o meu pé, e aí eu comecei a sentir muito. A gente se sente dolorido depois da prova, mas de modo geral, o corpo todo. E essa dor começou a ficar esquisita, eu comecei a pisar e fui não conseguindo mais pisar no chão, mancando, e eu até então tava achando que era da prova, eu fiquei, gente, mas tô pisando esquisito, né, o que eu fiz? Comecei a pensar e não conseguia mais pisar mesmo, começou o ponto de eu não conseguir pisar no chão. E daí eu comecei a rebobinar, falei, gente, tá parecendo que eu torci, quebrei o pé, né? Aí eu lembrei, aí que eu fui com a minha ficha, eu falei, não, mas eu realmente virei o pé durante a prova, né? E aí é engraçado como que o nosso corpo, ele maqueia, ele como se ele fizesse uma caixinha ali pra segurar aquela dor, e a gente
continuar com o objetivo, né? Que seria toda a nossa descarga hormonal, né? A descarga adrenérgica que a gente fala, propiciando que a gente coloque todos os sentidos ali a favor da luta ou fuga. É assim que a gente fala na medicina, né? Então, para você alcançar seu objetivo. Então, o meu corpo me poupou, ignorou a dor ali, eu não senti absolutamente nada, e para seguir no meu objetivo, que era terminar a prova. E aí, horas depois, o corpo sente, daí os hormônios, essa descarga adrenérgica, né, ela se dissipa e vai tudo voltando ao normal, a adrenalina cai e aí a dor vem, né? Então, eu paguei o preço mais tarde. Mas, de novo, olhando o copo meio cheio, num primeiro momento eu fiquei bem assustada, falei, não vou conseguir fazer nada, a gente ia ficar 7 dias na Argentina, eu falei, não vou conseguir fazer nada, porque eu não conseguia pisar no chão, pisava assim, precisava de um apoio, né, então eu me apoiava no Nando pra poder pôr o pé no chão, mas aí conversei com amigos ortopedistas, falei, gente, o que eu posso fazer? Tava quase indo no hospital pra ver se eu fazia uma tala e colocava um robofoot, enfim, não sei. Mas aí me deram a ideia de fazer com kinésio, né? E com a fita mesmo, aí eu segui essas orientações, fiz ali um improviso. E aí pra sair, no primeiro dia não saímos, nem no segundo, porque eu não conseguia mesmo. E depois fui fazendo gelo, tomando anti-inflamatório. O primeiro dia eu não tomei anti-inflamatório. No segundo dia eu tomei à noite, então eu queria ficar um tempo sem tomar anti-inflamatório. Enfim, por outras questões, por questão de treinamento, né? E não atrapalhar ali meu ganho, meu desempenho com a prova. Mas aí depois eu tomei os remédios, fiz gelo, fiz essa mobilização ali improvisada. E aí fui evoluindo bem, graças a Deus, o pé foi desinchando e deu tudo certo. Mas foram os perrengues da viagem. Mas é isso, gente, de modo geral foi uma experiência muito boa, fiquei muito feliz, valeu muito a pena. E imediatamente depois que a gente termina a prova, no mesmo dia ali que a gente tá dolorido, tá cansado, a gente pensa, meu Deus, por que eu invento isso, né? Tipo, é aquela história clássica que todo mundo faz, todo mundo vai me entender, e a gente fica, não quero fazer isso tão cedo de novo, meu Deus, quanto sofrimento. E aí, deu 2 dias ali, já tava pensando, olhando as provas, pesquisando as provas aí, qual seria a minha próxima prova, já pensando em maratona de novo. E agora, então, ainda tô meio indecisa se eu já começo o tri mesmo, começo a treinar pra alguma prova de tri, ou se vou fazer mais alguma maratona, como próximo objetivo. Mas é isso, gente, eu queria agradecer muito a todos vocês que me acompanharam, que estão ouvindo até agora, porque eu falei pra caramba, me empolgo, eu falo muito, quem me conhece sabe, mas eu tinha que compartilhar pelo menos tudo isso aí que eu falei, eu precisava falar pra vocês, né, a ideia era essa, compartilhar e ser transparente e contar tudo pra vocês que eu achei da prova. Espero ter somado de alguma forma, né, pra quem tá aqui, pra quem me acompanhou, pra quem me segue e gosta do meu conteúdo. Agradeço todos os feedbacks, todas as sugestões, opiniões que eu recebi aqui ao longo desses episódios. Tem os seguidores fiéis aqui, que eu sei quem são e agradeço muito, gente. Isso me fazia ter coragem de gravar, de filmar e de dividir aqui. Porque não é fácil, pra mim foi uma barreira, assim, é algo que eu não tô acostumada. Tem gente que pode até achar que eu tô, mas eu não estou. E foi uma barreira que eu venci, né? Mas é isso, eu tenho muito pra aprender, pra fazer conteúdo, porque, como eu já disse, eu não tenho nenhuma habilidade, vocês já perceberam. Mas enfim, agradeço mesmo a todos vocês que me acompanharam. Continuo aberto a sugestões, opiniões, tá? Dúvidas, enfim. A gente tá aqui pra se ajudar, pra gente compartilhar experiências, ajudar um ao outro, ir inspirando um ao outro, né? E essa é a ideia. E é isso, gente. Agradeço mesmo. Espero ter agregado alguma coisa pra vocês. E fica aí minha dica, é uma boa prova. Quem tem vontade de estrear na distância, buscar tempo, a Maratona de Buenos Aires com certeza é uma boa opção. Tá bom, gente? Obrigada pra todo mundo. Deixo aqui meu adeus, me despeço de todos vocês. Quem sabe numa próxima oportunidade, uma próxima prova, algum desafio diferente, eu venho e apareço aqui de novo pra passar vergonha e compartilhar tudo aqui com vocês.